tal, não desistiu, tem bala na agulha. Ah, ofereço mais, ofereço Cebolinha, agora eu dou 30, agora eu dou 25. Fala rapaziada, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Tudo bem com vocês? Hoje eu trago aí sobre a novelinha aí do Caio Jorge. Para você que não é inscrito aí, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Vamos lá, informação do portal UOL, crédito aqui, o portal UOL, vamos lá. E o Cruzeiro fala, não, obrigado, não, obrigado. Qual que é a questão? O Flamengo tem bala, só que o Cruzeiro tem um dono. E aí ele pode falar assim, ah, não quero. Qualquer outro clube talvez fizesse um negócio desse, por um valor desse tamanho. E qual seria a opção se não tiver Marcos Leonardo? Eu acho que os dois estão errados. Um está oferecendo muito e o outro está rejeitando muito. Assim, do ponto de vista do negócio, propriamente dito. Eu acho que isso é uma tentativa de demonstração de força do Flamengo. E a mesma coisa com relação ao Cruzeiro, né? Por intermédio do seu proprietário, o proprietário da SAF. Né? Olha aqui como eu tenho dinheiro. Toma tanto. Ah, não. Então tá bom. Dou tanto mais um jogador. Né? E aí? Eu sou forte, eu tenho musculatura. Aí do outro lado fala, não, também não quero, eu quero 50. Assim, para o Flamengo, eu acho que esse é um negócio arriscado. Né? O jogador é um bom jogador, artilheiro do campeonato, mas é muito dinheiro. O paralelo que eu traço é o seguinte, o Vitor Roque é pior que o Caio Jorge? Eu acho que não. Eu acho que não. Custou 25. Ah, mas ele estava embaixo, mas ele estava no Barcelona. Estou falando de dois centroavantes, tá? Não estou falando nem do Samuel Lino, que é um ponto esquerdo. Centroavante por centroavante. E tem a idade próxima. O Vitor Roque é até mais novo um pouquinho, né, que o Caio Jorge. O Vitor Roque não tem nenhuma lesão grave. O Caio Jorge teve uma lesão importante, né? Sim. Até que meio que inviabilizou a passagem dele pela Itália, atrapalhou bastante no Juventus e tudo mais. Custou 25. Por que o Caio Jorge... Ah, não, porque ele está em alta. Sim, mas o outro veio do Barcelona. Você está comprando um jogador na Espanha, do Barcelona. Então, assim, e o Vitor Roque foi caro, como o Samuel Lino foi caro. São jogadores muito caros, 25 milhões de euros. Os dois alcançaram esse valor aí, né? Que é a maior cifra já paga para um clube brasileiro, no caso o Palmeiras e o Flamengo. Então, é um valor muito alto. Acho que é uma tentativa de demonstrar força. Pode ser uma tentativa de inflacionar o mercado e os outros não poderem acompanhar também. Pode ser uma estratégia. Eu vou gastar mais e vou dificultar os outros. Pode ser isso também. E acho também que, do ponto de vista do Cruzeiro, acaba sendo também uma demonstração de força. Eu também tenho grana. Não preciso vender. Mas seria um ótimo negócio, penso eu. 32 milhões, se você contar aí o Cebolinha mais a grana, seria uma grande venda. Se fosse um clube de fora, talvez vendesse. Se o Cebolinha estivesse jogando no Benfica até hoje, o Benfica falasse, olha, eu quero o Caio Jorge, eu dou 24 milhões de euros e te dou o Everton Cebolinha, que está aqui no final de contrato com a gente. Vocês querem? Possivelmente o Cruzeiro aceitaria. Porque com essa grana, 24 milhões, você consegue comprar um bom centroavante. Você vai procurar e vai encontrar. Aí começaram agora a especular o Marcos Leonardo, que eu acho absolutamente inviável, a não ser que aconteça algum fato novo. Ele tem jogado, tem sido titular lá na Liga Saudita. Eu estava vendo até ontem lá o ataque no jogo de ontem, eles venceram o jogo 2-0. Ele e o Darwin Nunes jogando. Ele custou 40 milhões de euros aproximadamente, o uruguaio custou 53, dupla de centroavantes, jogando pelo Al Hilal. Tem jogado, tem feito gols. Quando houve aquela possibilidade de jogar no São Paulo, era por um semestre, numa situação atípica, ele não seria inscrito no Campeonato Saudita, mas ele foi inscrito e o técnico Simone Inzaghi o tem escalado, ele jogou quase todos os jogos e tem, repito, feito gols. Então, por que os sauditas iriam liberá-lo por menos do que pagaram? 40 milhões. Então, vai custar o quê? 50? Não tem cabimento. Então, acho também uma negociação muito inviável. Mais uma especulação, uma conversa na internet do que algo concreto. A não ser que exista um fato novo que a gente não conheça ainda. Se ela, por alguma razão, ele quer ir embora e os sauditas queiram liberá-lo. Mas acho muito difícil também. Eu acredito muito mais que eles vão buscar algum outro nome que apareça com algum outro nome que a gente não espere. E esses nomes até que ficam sendo vazados ou especulados, sei lá, possam ser uma cortina de fumaça. Mas achei uma proposta exagerada pelo Caio Jorge. Não que ele não seja um bom jogador, mas acho que é muito. E questiono muito o fato de, depois de um ano no cargo, o José Boto, que é um sujeito que foi para o Flamengo com o perfil de um diretor esportivo com viés técnico, que foi chefe de scout do Benfica, né? Até hoje não consegui encontrar. Não tem no mundo um centroavante que ataca o espaço, que faz a diagonal, que faz o facão. Aquelas coisas todas que falam do Caio Jorge, que pressiona alto. Não tem ninguém. Ninguém no mundo. Nenhum jogador que não custe menos que 30 milhões de euros. Não tem ninguém. Aí você olha, por exemplo, mercado americano. O Almada veio de lá e ajudou o Botafogo. Foi caro. Custou 22, 23 milhões, 24, sei lá. 22 a 24 milhões de euros. Não pagou, né? Não pagaram, mas esse era o preço. E foi fundamental para o Botafogo ganhar os 2 títulos que ganhou em 2024, depois foi vendido e foi repassado para o clube do grupo, que na época era o Lyon, e foi vendido para o Atlético de Madrid. Né?
O Igor Jesus também, que não é um cara de muitos números de gols, mas foi um jogador muito útil para o Botafogo, importante. E foi para a Inglaterra e está jogando no Nottingham Forest. Também, lá do Oriente Médio. A equipe do Boto, eles não acham ninguém. O único foi o Juninho, que foi até um jogador que também o Felipe Luiz participou do negócio. Então, acho bem questionável até agora esse detalhe. Acharam só o Juninho, já foi embora para o Pumas do México. Não tem nenhum centroavante. Lembrando que o Flamengo tem o Pedro. O Flamengo não precisa de um centroavante. É bom lembrar. Desesperadamente, que ele tem, eu acho, o melhor centroavante. Desde que ele tenha condições de jogo, né? Se machucou muito nos últimos 2 anos. Mas precisa de um outro centroavante. Não pode ficar a vida inteira improvisando o Plata, que tem alergia ao gol, ou o Bruno Henrique, que já está com 35 anos e não é centroavante exatamente, tentou se adaptar, não se adaptou de fato. Né? Precisa de um jogador de área, é uma opção. Mas precisa ser o Caio Jorge, precisa ser um jogador tão caro. Eu acho que essas são perguntas que... Talvez você possa ter um centroavante bom para ser um reserva, um cara útil, um cara que faz gol, um cara que cheire a gol, né? E você pode ter, de repente, ali parte dessa grana para trazer outros jogadores para outras posições. Precisa de um goleiro, contratou o Vitão para a zaga, mas tem que contratar um goleiro. Só tem agora os meninos da base como reservas para o Rossi, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí que vai além de uma simples... Fala aí, rapaziada, quem que vocês acham aí que é melhor no Flamengo? É o Caio Jorge ou o Marcos Leonardo? Proposta, especialmente essa tentativa de demonstrar força. Lembrando que o BAP fez aquele pronunciamento para os conselheiros e ele falou, deixou claramente que seria agressivo no mercado. Eu acho que faz parte de um pacote. Talvez até sabendo que receberia ou não, mas querendo mostrar força. E do outro lado também. Eu vou receber a proposta é ótima, mas eu vou dizer não, vou mostrar que também a gente tem estrutura. A diferença é clara que um é um clube que tem estrutura, o outro é o dono. Enquanto o dono estiver lá, amigo, e os supermercados estiverem crescendo cada vez mais aí e tal, né, e no caso os negócios dele vão muito bem, ele vai ter grana, enquanto ele quiser colocar dinheiro ali, o Cruzeiro vai ser muito forte financeiramente também. Juca, não dá pra descartar nessa história. Bom, 2 coisas, é importante, né? O Boto foi contratado, porque é o cara do mercado e tal. Pô, pra achar o Caio Jorge, até eu, né? Você pode me contratar lá, esse aqui é bom, ele sabe que é bom. Quando o Cruzeiro achou, fazia mais sentido, né? Porque ele estava em baixa, jogando na Europa, custou 6, 7 milhões de euros. Importante destacar, Danilo Lavieri, chegamos à audiência brutal, que é primeira isso? audiência brutal de 2026. Muito obrigado a vocês. Chamem Vamos parentes por e amigos. mais, chamem parentes e amigos. Mas, Juca, o que eu queria te dizer quando o Flamengo faz uma proposta para tirar um dos principais jogadores do Cruzeiro, que foi um dos clubes que ficou ali tentando brigar com o Flamengo no ano passado, é isso que o Mauro está falando, é uma demonstração de força. Eu vou lá, eu tento tirar o seu cara do seu time, enfraqueço um rival direto em potencial, que é o que o Flamengo está podendo fazer com a grana que tem e tal. Tudo faz parte de uma estratégia, vamos dizer assim. Sem dúvida. Você que gosta de defender a linha da espanholização, daqui a pouquinho vai estar falando na baianização do futebol brasileiro, né? Porque é o que o Flamengo ensaia querer fazer. Basta você olhar, estavam vendo isso, os primeiros turnos terminando nas principais ligas europeias. Tá bem, o Arsenal 6 pontos na frente do Manchester City. O Barcelona 4 pontos na frente do Real Madrid. O Paris Saint-Germain 1 ponto atrás do Lens. Na Itália, a Inter 1 ponto na frente do Milan, 2 pontos na frente do Napoli. Na Alemanha, o Bayern Munique 12 pontos na frente do segundo colocado. O Flamengo está querendo fazer alguma coisa parecida. Virar o Bayern Munique brasileiro. Demonstra que tem força. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que há um certo exagero.